É exatamente isso que você leu. Galera, a lei permite que o delegado da Cunha possa prender o Monark ao vivo hoje no Flow Podcast. Monark que inclusive já está sendo investigado pelo DENARC. Mas isso vai depender de uma circunstância. Qual a situação que isso pode acontecer? Será que o Monark iria mesmo fazer questão de agir contra a lei? Galera, uma coisa eu garanto. O delegado da Cunha não tá pra brincadeira. Se ele tiver que levar todo mundo preso, em cana pra delegacia, pode apostar comigo. Ele vai. Então fica comigo que eu vou te explicar tudinho. Roda a vinheta. Não tem vinheta! E pra gente entender todo o contexto que leva a essa possível prisão, precisamos primeiro entender um pouquinho sobre a história desse cara chamado Monark. E pessoal, para quem não conhece o Monark, atualmente o Monark é um dos anfitriões do mais influente podcast do Brasil, o Flow Podcast. A história do Monark é bastante interessante. Ele foi um dos primeiros grandes youtubers do Brasil na época que ninguém sonhava em conseguir dinheiro com essa coisa. Na época ele tinha um canal totalmente focado em jogos e Minecraft. O Monark tinha começado no YouTube muito jovem. E como ele foi crescendo e amadurecendo em frente às câmeras, gente, era natural que tudo aquilo que ele fazia, que era totalmente focado no público infantil, com o tempo foi perdendo sentido para ele. E ele se viu muito incomodado por ter que ficar limitado a toda aquela temática e aquele linguajar. Após diversas e frustradas tentativas, o Monark encontrou em um novo formato, um formato onde ele poderia literalmente dizer e fazer tudo aquilo que ele pensava. Ele encontrou então o formato do podcast. Daí nasceu o Flow Podcast. Por muitos encarado como um verdadeiro sopro de genialidade por parte do Monark e seu co-criador Igor 3K, por outros considerado apenas uma cópia do formato já existente nos Estados Unidos. O fato é que, para os seus criadores, daí incluído o Monark, o Flow representa um verdadeiro grito de liberdade. Na boa, no Flow, gente, eles têm um ambiente onde eles são totalmente livres para serem livres, se desprenderem de tudo aquilo que eles faziam até então, exclusivamente por dinheiro. Lá, eles têm o entendimento de que eles podem chamar quem eles querem, conversar sobre o que eles querem, fazer do podcast do formato e tamanho que eles querem. Então, essa é a pegada do Flow. Para eles, onde eles foram capazes de se livrar de tudo aquilo que eles faziam antes, que eles não gostavam. Para eles, o Flow é um ambiente sagrado. E galera, eu tô falando, a liberdade é praticamente a grande pauta do Flow Podcast. É justamente por levar até as últimas instâncias essa questão que o Monark, que já é um famoso defensor da maconha, faz questão de fumar a maledita toda vez que ele sente vontade. Ao vivaço mesmo, dane-se. Por outro lado, nós temos quem? O nosso paladino da justiça, Robocop, da vida real, programado para passar o rodo na bandidagem. Ele mesmo, o delegado da Cunha. E, gente, o delegado da Cunha, que ficou famoso por mostrar no YouTube a verdade nua e crua em detalhes sobre as operações da Polícia Civil, ele já afirmou diversas vezes em diversos podcasts diferentes e oportunidades que ele teve também de se pronunciar na internet, que a sua única e exclusiva intenção em se tornar pessoa pública é justamente aproximar a sociedade da polícia e ainda dar o exemplo pra molecada, né, que acompanha e gosta da temática. E, na boa, o delegado da Cunha, ele é um sucesso absurdo nas redes sociais. Ele mesmo se auto-intitula o maior canal policial do mundo. Não sei se é o do mundo, mas, gente, do Brasil é fato que é. E óbvio que todo esse sucesso que ele teve ia acabar gerando convites para eles nos maiores programas e podcasts do Brasil. O da Cunha foi no Achismos do Maurício Meirelles, foi no Podpah 2 vezes, chegou aí na Lata Driver, foi no podcast lá do Di Lopes do Quatro Amigos. Ele, mais recentemente agora, esteve no Inteligência LTDA. Galera, mas e o Flow, hein? O Flow, que é o maior podcast do Brasil. Seria mera coincidência que até o momento que está sendo gravado esse vídeo, o da Cunha não foi lá fazer uma participação? Pô, mano, na moral, o da Cunha já foi em vários podcasts. Porra, no Podpah ele foi até 2 vezes. E assim, vocês que acompanham o
trabalho do delegado da Cunha, ele tem uma baita boa vontade em divulgar os trabalhos da polícia. Será que não sou estranho ele não ter ido ainda no maior podcast de todos? E assim, em participação no podcast lá do Di Lopes, do Quatro Amigos, o da Cunha ele expressou que se ele fosse ao Flow, ele ia pedir para que o Monark fizesse a gentileza e o esforço de ficar sem fumar durante só o período que o da Cunha estivesse presente. Por outro lado, num primeiro momento, o pessoal do Flow não recebeu bem essa notícia. E aí que tá, gente. Lembra que o pessoal do Flow preza a liberdade mais do que tudo? Pois é, galera. E o que rolou foi que em uma conversa com o Igão e o Mítico lá do Podpah, numa participação que eles tiveram recentemente no Flow, quando foi tocado o assunto de chamar o da Cunha pro Flow e tal, o Monark ele explicou que ele tava achando que seria um pouco de ego por parte do da Cunha não querer deixar que o Monark fumasse na sua frente. Porque, segundo o Monark, ele teria fumado de boa na frente do próprio Bruno Covas, que até então era o prefeito de São Paulo. O Monark explicou também que ele não se sentia bem, né, com um convidado querendo impor regra dentro da sua própria casa. Afinal de contas, o Flow é a sua casa. Por isso que ele não tinha qualquer vontade de chamar alguém que lhe impusesse qualquer tipo de regra. Eu sou fã do Monark, sou fã do Igor, sou fã do da Cunha, sou fã de todos. E garanto que tem muita gente na internet que também... Você acha que essa galera toda não ia querer que esse encontro já tivesse rolado há muito tempo? Vocês também não iam achar da hora demais se eles já tivessem feito esse crossover, esse encontro há muito tempo? E eles sabem disso. Na minha opinião, é que houve um mal entendido por parte do Monark e do Igor, porque existe sim um artigo na lei de drogas que classifica o porte de droga como crime. E existe sim um artigo do Código Penal que diz que é crime que alguém que tem o dever funcional de agir por lei deixa de agir, entende? Então se o cara ele tem uma determinada incumbência por lei e ele não age, ele comete crime. E qual foi o grande desentendido na minha opinião? Na boa, galera, o que aconteceu é que houve uma falha de raciocínio do Monark ao comparar o da Cunha com o Bruno Covas. Com certeza, isso foi por um desconhecimento em relação à lei. Sei que se ele soubesse certinho, ele não teria esse pensamento logo de cara. E é interessante isso porque eu tenho certeza que se eles tivessem tido um raciocínio correto, não teria acontecido nada desse desentendido. Qual foi a falha de raciocínio por parte do Monark? Ele comparou de maneira leiga o da Cunha com o Bruno Covas. Ambos, sim, são autoridades, só que o da Cunha, por força do cargo, ele tem a obrigação por lei de agir quando se depara com um crime, porque o da Cunha é delegado. Diferente do Bruno Covas, que ele é chefe de prefeitura e não é chefe de polícia nenhuma, são competências legais diferentes. Então é por isso que eu digo, se o Monark quiser de qualquer jeito bater o pé na tecla da liberdade, 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 e quiser acender um cigarro de maconha na frente do delegado da Cunha, eu te garanto, o delegado da Cunha, sim, prenderia o Monark ao vivaço mesmo. Dane-se, senão ele vai ser cúmplice de um crime. E a gente sabe que não é do feitio do delegado da Cunha esse tipo de coisa. Como a vida é muito legal e a vida tem dessas, ocorreu um fato bastante interessante. Maurício Meirelles, com seu jeito todo zoeira de ser, em sua recente ida ao Flow, ele ligou pro delegado da Cunha ao vivo, que em tom de brincadeira, cobrou a ida dele ao Flow, pô, tá todo mundo esperando, vocês não querem o delegado da Cunha no Flow? Aí nesse momento o Igor interviu, dando a entender que queria sim o delegado da Cunha no Flow, só que ele ficava colocando, abre aspas, um monte de condição para ele ir no Flow, fecha aspas. O da Cunha respondeu sem falar abertamente em maconha ou nada disso, ele se limitou apenas em dizer que eles precisavam ajustar apenas, abre aspas, alguns detalhes. E olha só que momento maravilhoso. Foi aí que o Monark entrou no meio da ligação, que era uma ligação por viva voz, dizendo que por ele já estava tudo certo. Cartas foram dadas. Se eu acho que o Monark vai querer peitar o da Cunha em relação a essa parada de fumar ao vivo, eu acho que não. Não só por uma questão de respeito ao convidado, que geralmente eles prezam muito por isso no Flow, isso é uma coisa bem bacana, mas também porque ninguém tá querendo fazer o Flow diretamente da cadeia, vamos concordar? Mas que ia dar view pra caramba, isso ia. Galera, e se vocês querem ver mais desse conteúdo trazendo notícias e comentários sobre o que rola de melhor nos melhores podcasts do Brasil, não deixe de se inscrever, não deixe de clicar no joinha, porque isso vai ajudar muito a gente a entender que vocês querem ver esse tipo de coisa e, consequentemente, o canal vai crescer trazendo mais conteúdo pra vocês, tá bom? Obrigado, valeu e até a próxima!